4 da manhã. Tudo isso por causa de um comentário. Ah, cara, eu não acredito. Eles encontraram Leonid. Então essa otaku ficou conhecida como Nevada. Agora chega de brincadeira. Pra quem não me conhece, eu costumo dividir o iceberg em 5 camadas. Na primeira vamos começar com coisas mais leves, mais conhecidas, e conforme a gente for descendo, as histórias vão ficar cada vez mais assustadoras. Dito isso, vamos lá. 15 de dezembro. Essa data é conhecida como o Dia do Otaku. A data foi escolhida depois que o jornalista Akion Nakamori publicou um artigo em 15 de dezembro de 1983, onde usou o termo otaku para se referir a pessoas que gostam de animes e mangás. O Akion só foi o responsável por popularizar o termo, mas no Japão, otaku significa ser um fã obsessivo de algo específico. Não se limita a animes, mas a qualquer outra coisa, seja, sei lá, animais, plantas, livros, etc. Fujoshis. Se for traduzir, vai ficar algo como garota podre, um termo japonês pejorativo para fãs de yaoi, um gênero de mangá que se concentra em relacionamentos homossexuais masculinos. Com certeza esse é o mais conhecido, mas também existem outros subtipos de otaku, como as Reikijou, que são otakus de história do Japão, e Itacha, que são aqueles otakus que gostam de decorar carros com personagens fictícios, e até o Gunji Otaku, que são geeks fanáticos por temas militares. Grapecon e Ululu. Essa vai ser a primeira e última história fofa desse iceberg. Num zoológico do Japão, havia um pinguim chamado Grapecon. Ele não socializava muito com os outros pinguins e era visto sempre sozinho. Daí, os funcionários do zoológico tiveram a ideia de dar um presente ao Grape. Eles colocaram perto dele um pôster da Ululu, uma personagem do anime Kemono Friends, e pelo que aparenta, o pinguim se apaixonou pela personagem. Nos vídeos em que ele ficou famoso, ele simplesmente ficava ao lado dela o tempo todo, mas como ele já era bem velhinho, ele faleceu em 2017 com 21 anos. Waifu e Husbando. Antes de eu contar uma história bem estranha, é importante lembrar que waifu e husbando são aqueles personagens que os otakus consideram ideais para serem suas esposas ou maridos. A história esquisita consiste num rapaz que levou isso a sério até demais. Akihiko Kondo tem como sua waifu a Hatsune Miku, e em novembro de 2018 ele decide que literalmente vai se casar com ela. Obviamente seus amigos e familiares foram contra isso, mas ele não se importou. O cara gastou mais de 2 milhões de ienes no casamento, o que hoje dá mais de 70 mil reais. Ele levou um bicho de pelúcia dela pro altar, já que ela não existe, né? E ele também comprou um dispositivo no qual ele pode ver a Miku holograficamente. É claro que o casamento não era legalmente válido e o Akihiko depois teve que se despedir do holograma, porque a empresa que produziu o aparelho parou de fazer atualizações devido à baixa demanda. Otaku fedido. Há uma história engraçada dentre muitas outras que tornaram esse termo famoso. Uma loja de colecionáveis em Akihabara fez uma postagem no Twitter onde avisava seus clientes de cuidarem da higiene antes de entrarem na loja. Isso aconteceu porque os donos das lojas vizinhas começaram a reclamar que os clientes daquela loja cheiravam muito mal. Por causa disso, a loja, além de postar aquele aviso, também colocou aqueles cheirinhos na entrada de graça para que os clientes usassem. A Força do Querer. Esse é o nome de uma novela da Globo que lançou em 2017. Na novela havia um personagem chamado Yuri, que era viciado em animes, mangás e HQs. Ele é apresentado usando um cosplay horrível do Goku e seu desenvolvimento tem a ver com um comportamento bem fantasioso e uso excessivo de celulares. Dá jogo, mãe, dá jogo. Fala português comigo, não fala japonês porque eu não sou japonesa! Essa não foi a primeira vez que os otakus foram zoados em rede nacional. Em 2008 já havia uma novela mexicana chamada La Rosa de Guadalupe, que inclusive chegou aqui em 2019 como A Rosa dos Milagres. Num capítulo focado em cosplayers, eles mostraram um otaku adolescente que sofria bullying porque ele costumava ir pra escola fantasiado. Parece até um pouco sério, mas esse capítulo também tem a intenção de ridicularizar os otakus. O otaku cantor. Aproveitando esse clima de vergonha alheia, você lembra desse cara? José Amaury fez essa relíquia no encontro de otakus em Mogi das Cruzes, e essa filmagem foi feita pela TV Mogi News. A música que ele tá cantando é um J-Rock da banda Jiren Grey. Cara, desculpa, mas eu não consigo levar essa música a sério depois de tudo. Bom, nosso amigo otaku também apareceu em outros programas, como o da Fátima Bernardes. Nessa aqui, ele aparece cantando a mesma música, e ele também aparece na Rede TV News, dessa vez cantando a abertura de Dengeki Sentai Changeman.
Tá, essa abertura eu admito que eu gostei. O bairro da Liberdade. No século passado, havia muitos imigrantes japoneses no interior do estado de São Paulo que trabalhavam nas fazendas de café. Alguns deles não conseguiram se adaptar ao trabalho e começaram a se estabelecer na capital. A maior concentração deles se encontra no bairro da Liberdade, que hoje é conhecida como um bairro japonês. O bairro é famoso por seus restaurantes, comércio e infraestrutura orientais, um verdadeiro ponto turístico para os otakus dentro do Brasil. Atualmente, muitas das famílias japonesas já não residem mais por lá, mantendo apenas seus estabelecimentos comerciais na região, mas hoje ela também recebe muitos imigrantes da China, Taiwan e Coreia do Sul. Censura generalizada. A censura é um termo que sempre vai andar junto com o nicho otaku, seja censura em adaptações de mangá para anime, censura de jogos e até de animes que foram feitos exclusivamente para adultos. Em 1907 surgiu uma lei no Japão que proibiu a venda e distribuição de materiais obscenos, mas essa lei não foi muito bem feita, o que gerou muitas brechas. A principal brecha foi que censurar as partes íntimas dos personagens já resolveu tudo. Caso você já tenha encontrado algum material desse sem censura, é porque esse produto foi distribuído para outro país que não permitia a censura, ou também pode ter sido porque o produto foi editado por fã. Além disso, pior ainda são os animes em geral, que foram completamente banidos de alguns países. Animes como Elfen Lied, Death Note, Ragnarok e até Attack on Titan foram banidos por causa de seus conteúdos violentos, apelativos e, no caso de Ragnarok, podem ser uma afronta à religiosidade de um país como a Índia, já que esse anime é sobre luta entre humanos e deuses. Como o papo começou a ficar um pouco mais sério, vamos para a camada 2, onde podemos nos aprofundar um pouco mais sobre isso. Lolis. Elas são personagens femininas que são ou parecem ser menores de idade. No caso dos meninos, o nome é outro. Esse é um assunto bastante delicado, porque as leis japonesas interpretam que, se o personagem não existe de verdade, se ele foi desenhado, não tem muito problema quanto a isso. Em 2019, a ONU liberou um guia dando a ideia de que esse tipo de conteúdo, quando for sexualizado, deveria ser considerado ilegal. O governo respondeu que está ciente da situação e que está tomando medidas sobre isso, mas que não gostaram nem um pouco da publicação desse guia, pois não é a primeira vez que a ONU fala sobre isso. E antes da publicação, outros países também já haviam recusado propostas da organização sobre esse assunto. A demonização da cultura. O Brasil é considerado um país de forte influência religiosa, então já passamos por muitos episódios de emissoras de TV, jornais e até nossos próprios pais dizendo que isso e aquilo é do demônio. Um dos episódios mais memoráveis aconteceu em 2003, quando o apresentador Gilberto Barros associa as cartas de Yu-Gi-Oh! E o anime de Dragon Ball à magia negra e a comportamentos violentos. Um caso mais recente aconteceu em 2021 na TV Record, onde o alvo da reportagem foi Death Note, e eles até levaram especialistas para dizer que o anime é capaz de prejudicar a saúde mental das crianças, mas eles mesmos apontaram que Death Note foi feito para o público mais velho e a intenção foi conscientizar os pais do que os filhos pequenos podem estar assistindo. Anitube. Deve existir outras versões dele hoje, mas o Anitube original foi o maior site de animes piratas do Brasil. Normalmente, esses sites são encerrados imediatamente devido a problemas de direitos autorais, mas no caso do Anitube, ele foi vendido por investidores japoneses, e o motivo é o mais chocante. Embora fosse muito acessado por aqui, a maior parte do público via do Japão. Para você ter uma noção do quão grande era esse site, até o próprio governo japonês havia reconhecido o Anitube como sendo uma das maiores distribuidoras ilegais de animes do mundo. Em 2016, as atividades foram encerradas e os criadores do Anitube chegaram a fazer outros sites como o Anitube Brasil e o Branitube, mas essas daí também foram fechadas depois de um tempo. Aplicativos de namoro. O anime Kanojo Okarishimasu não foi invenção pura do autor. No Japão, existe realmente esse lance de você poder alugar uma namorada de verdade. Através do site /aplicativo Puticano, você pode escolher uma garota por 2 horas em média. O site possui até um ranking das melhores e o encontro pode chegar a R$600 fora as despesas. Além desse, alguns aplicativos de namoro foram criados só para o público otaku, como Otaku Date, Geek Radar e Otakoi. De longe já dá para saber que a esmagadora maioria dos usuários são homens e muitos já reclamaram desses aplicativos conterem bugs e fazerem propagandas enganosas, como visto nessa aqui, onde postará foto de um casal feito por inteligência artificial. Sonegação.
Você sabia que se Kimetsu no Yaiba não tivesse dado certo, o estúdio poderia entrar em falência? Uma coisa curiosa é que é muito comum pessoas da indústria dos animes e mangás serem presos por sonegar impostos. Dentre os mais famosos estão o Hikaru Kondo. Esse cara é nada mais nada menos do que o fundador do estúdio Ufotable, que produziu animes como Kimetsu e Fate. Ele foi acusado de alterar a receita do estúdio nos anos 2015, 2017 e 2018. Por isso, ele foi sentenciado a 1 ano e 8 meses de prisão. Já o estúdio Ufotable também foi multado em 30 milhões de ienes. Graças a Kimetsu, que fez bastante sucesso, eles puderam pagar as dívidas. Outros dois casos bem parecidos aconteceram com o autor de Log Horizon e com a autora do mangá de Kusuria no Hitorigoto. Nesse último caso, a Neko Kurage foi condenada a 10 meses de prisão com pena suspensa e multa de mais de 11 milhões de ienes. No final, ela também conseguiu pagar tudo certinho e segue trabalhando nessa obra maravilhosa. Bom, gente, agora chega de brincadeira. Na camada 3, vamos começar a entrar nos fatos mais chocantes e teorias macabras. Saki Sanobashi. Há muitos anos, uma lenda obscura se espalhou pelos cantos mais profundos da internet, especificamente no 4chan. Lá, um usuário anônimo falou sobre um antigo e desconhecido anime chamado Go for a Punch. Muitos curiosos foram atrás desse anime, mas nunca o encontraram. O usuário disse que o anime era sobre um grupo de adolescentes que ficaram trancadas dentro de um banheiro público. Esse banheiro não tinha portas nem janelas para escapar, e enquanto pensavam numa forma de sair de lá, elas começaram a entrar em desespero, até que algumas começaram a ceder à fome e outras começaram a tirar suas próprias vidas. Essa história fez a Veratrum fazer um jogo com o mesmo nome, Go for a Punch Saki Sanobashi. Mangás bizarros. Uzumaki, Gyo. Esse tópico deixa espaço para podermos falar sobre os mangás mais horripilantes que já vimos, então seria legal se você quiser compartilhar algum título conosco. Eu decidi falar aqui sobre Chi no Wadachi, um thriller psicológico que conta a relação entre uma mãe protetora e seu filho. Falando assim parece nada demais, mas um certo incidente começa a fazer o filho entender o quão perigosa é a afeição da mãe. Enquanto ele tenta se libertar de suas garras, ele descobre que sua vida não é tão normal quanto ele pensava. O mangá te prende do início ao fim. Você vai encontrar muitas cenas de manipulação, distúrbio de personalidade, ciúmes e chantagem. Tatsuya Matsuki. Esse é o nome do roteirista por trás do mangá Act Age, que foi cancelado porque o Tatsuya foi preso. Isso aconteceu depois que uma menor de idade relatou à polícia que o roteirista havia assediado na rua, descrevendo hora e local. As câmeras de segurança conseguiram flagrar todo o ocorrido. E tem mais, os policiais descobriram que aquela menina não foi a única vítima dele. Em novembro de 2020, uma hora depois do horário em que ele praticou o crime, ele foi visto assediando outra menor. Não demorou nada para o Tatsuya a confessar o crime e foi condenado a 1 ano e meio de prisão. E mesmo depois disso, alguns de seus seguidores o defenderam, dizendo que ele já tinha pago seus crimes quando a editora decidiu cancelar o mangá. Tá de sacanagem, né? Exploração no trabalho. A essa altura do campeonato já não é surpresa para ninguém saber que os estúdios de anime costumam explorar seus funcionários. A verdade é que as indústrias vão tendo lucros cada vez maiores, enquanto os trabalhadores continuam ganhando apenas o suficiente para sobreviver. E pior, ainda existe a pauta do trabalho excessivo, onde os funcionários precisam fazer extensas horas extras. E de acordo com um artigo feito pela Bloomberg Linha, é comum que alguns recebam salários com até 6 meses de atraso. Há alguns anos atrás, um ex-animador com o nick de Mushio fez vários tweets onde ele disse que não entendia como ele e outros animadores procuravam o estúdio Mapa para trabalhar. Lembrando que a Mapa produziu animes como Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man e Attack on Titan. Mushio trabalhou na animação da 4ª temporada de Attack on Titan, e ele afirma em seus tweets que foi submetido a condições insalubres e um salário que não chega nem perto de ser proporcional ao seu esforço. O Anideg de 2018. Esse evento é como se fosse um Anime Friends da Rússia e ocorre todo final de ano. A edição de 2018 precisou ser cancelada depois que mais de 100 manifestantes armados tomaram o local do evento e ameaçaram tirar a vida de qualquer um que aparecesse por lá. Eles vieram com a justificativa de que os otakus supostamente estavam corrompendo a cultura do país e via os cosplayers como travestis. Logo, a organizadora do evento chamou as autoridades para parar a manifestação, mas a situação ficou ainda mais complicada. O Ministério da Cultura alegou que os organizadores enganaram as pessoas e forneceram informações falsas sobre o que acontecia no evento. E o ministro-chefe daquela época postou em uma rede social algo como: hoje anime, amanhã talvez LGBT. O Anime Friends de 2005.
Essa aqui poderia estar facilmente nas últimas camadas, mas como não há provas o suficiente de que isso realmente aconteceu, eu decidi falar logo sobre ela, até porque as próximas são realmente pesadas. Há uma lenda urbana que circula no Reddit dizendo que, em 2005, um jovem estudante de medicina chamado Tarcísio Félix foi ao Anime Friends fazendo cosplay do personagem Kankuro, de Naruto. O Kankuro é conhecido por ser o mestre das marionetes e sempre está com um boneco em tamanho real para usar em suas batalhas. Daí que nosso amigo Tarcísio teve uma ideia brilhante, ou melhor, a ideia mais nojenta possível. Ao invés de usar, sei lá, um boneco normal para colocar nas costas dele, ele acabou usando um corpo de verdade que ele roubou da faculdade de medicina. Dessa forma, ele circulou tranquilamente pelo evento até que ele resolveu se inscrever no concurso de cosplay. O problema veio aí. Na fila de espera, as pessoas começaram a sentir um cheiro muito forte e os organizadores precisaram chamar os seguranças. Quando foram verificar as vestimentas deles, estava lá um cadáver. Obviamente, os seguranças chamaram a polícia e o Tarcísio foi preso. Por causa disso, o evento precisou ser cancelado e aqui começam as discussões. Quem acredita nessa história diz que o Anime Friends tenta ocultar essa história dando outros motivos para o cancelamento. Para reforçar a história, temos essa foto supostamente tirada em 2007, que mostra um folheto contando todo o ocorrido que aconteceu no evento. Inclusive, nesse folheto foi dito que o corpo que o Tarcísio usou não foi o de uma pessoa, e sim de um macaco, mais especificamente um bugio. Por outro lado, um usuário do Twitter apareceu afirmando ser o responsável por criar toda essa história, dizendo que o Tarcísio na verdade era o nome de um amigo dele e que ele usou só porque o nome soava legal. E ele também disse que o folheto era uma foto falsa. Se você procurar o nick dele hoje, não vai conseguir achar. Mas e aí, você acredita que isso aconteceu de verdade? A partir daqui, todas as histórias são verdadeiras e cada uma vai se tornando mais assustadora que a outra. O pequeno Gaara. Cody Porter, 10 anos. Ele e seus amigos gostavam muito de Naruto, e no quintal de casa eles decidiram brincar de ser o Gaara, o ninja da areia. Cody pediu aos seus amigos que o enterrassem, e em poucos segundos ele começa a fazer movimentos estranhos. Seus amigos pensaram que ele só estava brincando, e naquela tarde tranquila de março de 2008, quando os adultos perceberam a situação de Cody, ele já não estava mais entre nós. Ele chegou a ser levado para o hospital, tentaram fazer os primeiros socorros, mas não adiantou, infelizmente. O pequeno Uchiha. Mais um fã de Naruto, dessa vez um fã do Itachi Uchiha, Leonid Milev, 14 anos. O pai dele sempre reclamava que ele passava muito tempo na TV, que ele não sabia mais o que era realidade ou ficção. Leonid se deparou com uma cena que acabou com ele, a morte de seu personagem favorito. Depois de assistir aquela cena, ele some. Mas pra onde? Seus pais, preocupados, ficaram procurando ele por quase 2 dias, até que decidiram relatar à polícia. Resultado, eles encontraram Leonid. O garoto decidiu usar o prédio em que morava para tirar a própria vida, uma perda insubstituível para os pais. Falling Down. Eu espero que os 4 fãs de Sora no Toshimon não entendam essa referência até o final do tópico. Tem pessoas que levam esse papo de waifu muito a sério, e Taylor Gamboa foi uma delas. Taylor era apaixonado pela Icarus, tinha camisas dela, pôsteres dela, bonecas dela e até escrevia cartas para ela. Mas a última carta foi a mais triste. Seu desejo de encontrar a Icarus era tão forte que ele diz precisar encontrar a personagem de alguma forma, mesmo que fosse, entre aspas, do outro lado. Numa manhã que deveria ser normal entre a família, os pais encontraram seu corpo sem vida no quarto ao lado da carta. Depois de se despedir do filho, os pais decidem queimar todas as coisas que ele tinha da Icarus e denunciou o estúdio pelas más influências que o anime pode causar. Marianne Oliver. Ela era uma cosplayer que ficou popular no TikTok, mas não por um bom motivo. Marianne tinha uma boa vida social. Ela marcou de se encontrar com sua amiga Ellen para poder assistir e beber juntas, mas algo muito perigoso estava próximo a elas. Quando já estavam muito bêbadas, Marianne começou a brincar com uma arma de fogo que seu ex-namorado tinha deixado lá há algum tempo. Pode parecer bizarro, mas eu acredito que isso não seja tão anormal nos Estados Unidos. A cosplayer pensou que a arma não tinha munição, e Ellen teve a péssima ideia de ficar na frente dela e fazer um desafio de coragem. Eu acho que eu não preciso explicar mais nada, né? Marianne puxou o gatilho e sua amiga Ellen, apesar de ter sido tratada, não resistiu e faleceu. Marianne foi presa por isso, mas foi libertada após pagar uma fiança. Porém, seus mais de 1.600.000 seguidores não ficaram muito felizes com isso. No fim, sua conta foi banida da plataforma. Nevada Tan.
Havia uma lei no Japão que proibia a divulgação de nomes de menores infratores, então essa otaku ficou conhecida como Nevada, por causa da camisa que ela estava usando no dia do crime. Mas posteriormente, seu nome e idade foi divulgado na televisão. Natsumi Tsuji, 12 anos. Ela era uma aluna que consumia um gênero de mangá bem controverso. Um gênero destinado apenas para adultos que envolve cenas explícitas e violentas muito nojentas. Natsumi criou um site onde compartilhava histórias desse tipo e sua amiga Satomi Mitarai, que também conhecia o site, fez um comentário ofensivo, não sobre o conteúdo, mas sobre a própria Natsumi. Elas nunca se reconciliaram depois disso, até que um dia Natsumi pediu para que Satomi a acompanhasse até uma sala vazia. Ela foi com um papo de que as duas jogariam um jogo e que a Satomi só precisava sentar e cobrir os olhos. Foi então que Natsumi a esfaqueia. Tudo isso por causa de um comentário. Mr. Anime. Trey Eric Sessler, mais conhecido como Mr. Anime, era um youtuber que fazia reviews e análises de obras japonesas, mas o que chamava a atenção é que em alguns vídeos ele mostrava armas de fogo e também parecia estar gravando alcoolizado ou drogado. Seu último vídeo foi publicado em março de 2022 e no dia seguinte ele comete um crime. Ele convida a mãe até a garagem e usou uma de suas armas contra ela. Ainda não satisfeito, ele volta para casa novamente e procura seu irmão para fazer a mesma coisa. Por causa do barulho, seu pai acorda e adivinha. Em questão de minutos, Trey destrói toda a sua família. E você acha que acabou por aqui? Por causa dos crimes, ele é preso, e quando os policiais perguntaram o motivo dele ter feito tais atrocidades, ele responde que tinha um plano. Ele pretendia fazer um massacre dentro de uma escola. Depois do que ele fez à família, ele disse coisas como "eu amo meus pais, eu amo meu irmão", mas que precisava poupá-los da vergonha de seu terrível plano. Antes de chegar à escola, ele desiste da ideia, porque na metade do caminho a sanidade já havia retornado ao corpo. A ficha tinha caído, mas já era tarde demais. Mr. Anime foi condenado à prisão perpétua. Bom, se você está almoçando ou fazendo um lanche e ainda não parou, eu recomendo que pare, porque a última camada só vão conter histórias que reviram o estômago. Ju Nanasai. Esse é o nome de um mangá bem trágico que foi baseado em uma história real. Junko Furuta era uma adolescente que foi privada de sua liberdade e foi vítima de um crime terrível. Essa tragédia começou quando Junko estava voltando de seu trabalho de meio período, até que de repente 4 colegas da escola a obrigaram a acompanhá-los. Ela foi trancada na casa de um deles e obrigada a ligar para os seus pais e dizer que nunca mais voltaria para casa. Depois disso, acontece o pior. Ela foi humilhada e abusada de todas as formas possíveis por mais de 40 dias. De acordo com as informações coletadas pela polícia, os alunos também a torturaram e tirou a vida dela usando armas de fogo. Depois desse feito, os alunos deixaram ela dentro de um balde e jogaram concreto. Como os alunos tinham por volta de 16 e 17 anos, eles apenas foram considerados menores infratores e foram condenados a 8 anos de prisão, exceto um, Hiroshi Miyano, que já havia completado 18. Esse aí passou 17 anos preso. A brutalidade do caso chocou o país inteiro, e ele é considerado o pior caso de crime juvenil na história do pós-guerra do Japão. A yandere da vida real. 23 de maio de 2019, 4 da manhã. A polícia de Tóquio recebe uma ligação. Segundo a denúncia, uma mulher estava sentada no saguão de um prédio. Suas mãos e pernas pareciam cobertas de sangue, e ela estava ao lado de um homem que parecia estar desvivendo aos poucos. A cena era muito assustadora. A moça parecia totalmente relaxada com um telefone na mão. Seu nome era Yuka Takaoka, uma gerente de uma boate do distrito da Luz Vermelha. Esse lugar é conhecido por serviços obscenos, mas algumas boates serviam apenas para dar ao cliente alguém para massagear o seu ego, e o trabalho da Yuka era de apenas supervisionar esse local. Ela era uma verdadeira otaku, nunca teve vergonha de mostrar isso nas redes sociais. Seus cosplays favoritos eram de personagens yandere, o tipo mais perigoso de namorada. Uma das boates do distrito era focada em atrair clientes do gênero feminino, e um rapaz chamado Phoenix Luna começa a trabalhar nessa boate. Num certo dia, a Yuka estava meio cansada do trabalho e decidiu passear pelo distrito como uma cliente. Ela escolheu
escolheu Luna para entretê-la e a noite foi satisfatória, tão satisfatória que Ayuka nunca o esqueceu e começou a frequentar aquela boate várias e várias vezes. Ela gastou rio de dinheiros com aquele cara e ele, como precisava do dinheiro, estava muito feliz. Não via nada de errado nisso. Mal sabia ele que Ayuka tinha uma fantasia, e eu não tô falando de roupa. Ela começou a pensar que se continuasse gastando com ele, se continuasse passando mais noites com ele, um dia o Luna iria se apaixonar por ela e largar o emprego. Yuka chegou a alugar um apartamento e reservar o rapaz para que eles tivessem um espacinho juntos, como se fossem namorados. Nessa brincadeira, o Luna via ela como uma cliente premium e até começa a morar com ela nesse apartamento. Naquele momento em que o lado yandere da Yuka desperta. Ela disse que sentia ciúmes de qualquer outra mulher que chegasse perto dele no trabalho. Disse que ele não poderia entreter outras mulheres porque ele já tinha ela. E o Luna nunca rebateu. Ele é um cara doce. Ele passa a concordar em fazer o que ela tá exigindo. Mas o cara também é burro. Desculpa, eu tive que falar isso. Mesmo dizendo aquilo, ele não saiu do emprego e ainda ligou pra Yuka dizendo que precisou sair com outra mulher pra falar apenas de negócios. Cara, é óbvio que isso não ia terminar bem. A Yuka não diz nada, mas enlouquece por dentro. E ali começa a montar o seu plano final. Eu vou embora desse mundo, mas só depois de levar ele comigo. Um tempo depois, ela pede ajuda ao Luna para limpar a casa. Ela queria se mudar. Depois da limpeza, Luna vai tomar um banho. A Yuka aproveita esse momento para olhar seu celular, e lá havia fotos dele com outra mulher no trabalho. Era o último gatilho que ela precisava. 23 de maio de 2019, 13h50 da manhã. Luna acorda assustado. Sabe por quê? Tinha uma faca no seu estômago. Ayuka estava encarando ele com aquele olhar característico. Ela pergunta se ele a ama e ele responde: sim, eu te amo, enquanto começa a perder a consciência aos poucos. Ayuka começa a arrastar o corpo dele para o saguão do prédio. Ela estava tranquila, estava sorridente. Foi aí que uma moradora assustada viu tudo, tirou uma foto e fez a denúncia. Os policiais a prenderam e ela foi condenada a apenas 3 anos e meio de prisão. E enquanto ao Luna, ele sobrevive. E não só sobrevive, como voltou a trabalhar na mesma boate em que ele estava. Nas entrevistas que ele fez, ele ainda se desculpa por ter traído a Yuka. E como anda a Yuka hoje? Então, ela tá muito bem. Antes de ir presa, muitos comentaram que ela era bonita demais para ter feito algo assim. E hoje ela já está solta, provavelmente trabalhando com outro ramo e continua bem ativa no Instagram, postando seus cosplays favoritos. Eu sou o Kira. Agora vamos partir para a Bélgica, 28 de setembro de 2007. Algumas pessoas que estavam caminhando num parque encontraram parte de um corpo humano no mato. Após acionar as autoridades, os detetives não conseguiram identificar a vítima, já que muitas partes do corpo estavam faltando. Mas eles chegaram à conclusão de que o corpo estava ali há no máximo 2 dias ou que tinha sido armazenado em um freezer. Os cortes foram feitos cirurgicamente e a vítima aparentava ter entre 20 e 30 anos. O mais estranho era que tinha algo próximo à vítima que chamava a atenção. 2 papéis. O que estava escrito neles parecia ser de outra linguagem, mas quem conhece o anime Death Note entendeu na hora. Watashi wa Kira desu. Eu sou o Kira. Além disso, no mesmo parque, eles encontraram o que parecia ser a tentativa de escrever um kanji no chão usando arroz. Até hoje não sabemos o que significa, mas deu pra ver que o culpado não manjava muito de japonês, pois na carta o desu foi escrito errado. Isso fez a polícia acreditar que poderia ser uma brincadeira feita por estudantes da Universidade de Medicina, já que alguns alunos têm acesso a corpos de pessoas, mas as autoridades nunca deixaram de tentar resolver o caso. As investigações só tiveram êxito 3 anos depois, quando 4 pessoas foram presas. 3 delas estavam ligadas diretamente ao caso e uma delas viu uma pessoa aparentemente sem vida naquele mesmo parque. Como ele não prestou socorro, acabou sendo preso junto com os outros. Acontece que esses suspeitos viviam junto com um rapaz que estava desaparecido. Eles tiveram uma discussão bem séria com esse rapaz e o final da história vocês já sabem. A vítima foi finalmente identificada, os suspeitos foram condenados a 20 anos de prisão e eles fizeram aquela referência a Death Note porque são muito fãs do mangá. Junji Matsumoto.
Esse homem nasceu em 1962 e sempre foi um nerd bem tímido. Apesar de ser muito inteligente, ele não tinha amigos, não tinha ambição, ele vivia em seu próprio mundo. Por causa disso, ele desistia muito fácil das coisas e na vida adulta não conseguiu se adaptar a nenhum emprego. Logo ele se tornou quase um hikikomori, um recluso. Seu único passatempo era assistir animes e seu estilo de vida seguiu dessa forma por longos 30 anos. Ele era totalmente sustentado pelos pais, que além de cuidar dele, tinha que cuidar de seu irmão, que estava hospitalizado devido a uma doença grave. Conforme os anos foram passando, seus pais foram envelhecendo e precisando cada vez mais da ajuda dele. Chega um momento em que a sua vida, que se resume em fazer nada, se torna sobrecarregada. Agora ele precisa cuidar tanto dos pais quanto do irmão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não tinha mentalidade para isso, então ele acaba fazendo algo imperdoável. 20 de junho de 2021, Junji estava assistindo um anime muito bom, um anime que prendeu a atenção dele por horas. Em um certo momento, seu pai aparece e pede ajuda para ir ao banheiro. Junji pede para esperar, mas o idoso não poderia segurar por muito tempo, e foi aí que o Junji enlouqueceu. Usando um cabo elétrico, ele desviveu o próprio pai. A mãe dele viu tudo o que aconteceu e Junji não precisou pensar muito para repetir o ato. Quando se deu conta do que fez, ele esconde os corpos na geladeira, cancela todas as visitas que os pais teriam, pega seus cartões de crédito e vaza. Não se sabe muito bem qual era o seu destino final, mas ele queria se afastar o máximo possível de lá. Não demorou muito para os amigos e parentes dos pais começarem a sentir falta e ligar para a polícia. Eles acharam o corpo dos pais na geladeira e começaram a rastrear o Junji. Eles não tiveram muita dificuldade para o encontrar, já que ele só passou por lugares de fácil acesso. Junji Matsumoto foi preso quase 3 semanas depois do ocorrido e condenado a 30 anos de prisão. Kyoto Animation. Para finalizar, eu vou contar em detalhes o que aconteceu em um dos piores massacres na história do Japão desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A Kyoto Animation é um dos estúdios de animes mais aclamados do Japão, adaptando obras como Kobayashi-san, Violet Evergarden, Koe no Katachi, Clannad e vários outros sucessos. O estúdio se divide em 5 prédios, cada um é especializado em uma etapa diferente na produção de um anime, e essa história aconteceu no prédio 1, onde se encontram muitos designers e animadores. Tudo começa em 2018. O estúdio começa a receber mensagens de ódio. O que tinha nessas mensagens vai deixar você indignado. Logo vocês vão entender. O estúdio pede para a polícia identificar de onde estavam vindo essas mensagens, mas eles não conseguiram rastrear de jeito nenhum. De acordo com testemunhas, no dia 16 de julho de 2019, Shinji Aoba, que estava hospedado em um cybercafé, começou a circular de forma suspeita ao redor do prédio. Ele fez isso por 2 dias, até que em uma manhã ele entra no estúdio carregando 11 galões de gasolina. O prédio tinha uma segurança péssima, o que tornou o trabalho muito mais fácil. Shinji joga o combustível em toda a instalação e em poucos segundos o prédio já estava quase completo em chamas. Mesmo o Japão, que é conhecido por tratar dessas coisas rapidamente, o fogo só ficou sob controle 5 horas depois, resultando na morte de 36 pessoas e mais 33 feridas. O maldito Shinji Aoba sobreviveu. Ele foi levado às pressas para o hospital e quando se recuperou, foi perguntado o motivo dele ter feito aquilo, e acreditem ou não, foi por causa de plágio. Não é possível, cara. Shinji, na verdade, era um escritor que tinha enviado um romance pro estúdio para quem sabe ter oportunidade de trabalhar lá. Contudo, ele não passou nem na primeira fase de avaliação e rapidamente foi esquecido. Um tempo depois, ele começou a alegar que algumas de suas histórias foram roubadas. Ele até citou alguns exemplos. A que mais deixou ele com raiva foi numa cena que aconteceu no anime Tsurene, onde no episódio 5 há um personagem que faz uma compra com desconto de 20%. No caso da história dele, tem uma mesma cena em que o protagonista compra um produto com 50% de desconto. Ah, cara, eu não acredito, na moral. Ele diz também que em alguns episódios de outro anime chamado Free, apareceram alguns banners muito parecidos com os que ele tinha descrito no romance dele. Pois é, cara, por causa disso, ele destruiu dezenas de famílias, acabou com a vida de artistas super talentosos, de veteranos famosos e novatos promissores. A polícia japonesa demorou um pouco, mas o desfecho veio. Em setembro de 2023, ele foi declarado culpado e em 25 de janeiro de 2024, Shinji Aoba foi punido com pena de morte. Se você chegou até aqui, comenta sobrevivi e muito obrigado por assistir. Eu vou ficando por aqui, eu sou Danuki e até o próximo vídeo.